Bom dia, irmãos. Nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Eu saúdo todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você, visitante que está ligado, nós vamos dar só mais alguns segundinhos para dar tempo de todos conectarem. Eu espero que você já esteja aí acomodado quando nós começamos e damos continuidade no módulo de família de 2020. Esse ano nós estamos seguindo o cronograma proposto desde o início do ano, desde o final do ano passado, na verdade, e nós estamos no módulo de família. Tradicionalmente, a nossa igreja tem mantido um módulo de família por ano, normalmente nos meses de maio, às vezes avançando o mês de junho, e esse ano não é diferente. Semana passada nós começamos com o pastor Fábio, numa introdução da teologia da família. E hoje nós mergulhamos em uma pequena série de 2 domingos, tanto hoje quanto no próximo domingo, de fortalecimento dos laços conjugais, do relacionamento conjugal. Então você que está nos ouvindo e não é casado, talvez esteja um pouco frustrado, mas a razão pela qual nós vamos ter uma aula às 10h15 hoje com o pastor Marcelo é justamente de oferecermos algo relacionado não só à família biológica, seus laços familiares, como também a nossa família, comunidade de fé. Então às 10h15 nós vamos ter uma segunda aula de escola bíblica dominical, dando continuidade aos estudos que nós temos feito sobre discipulado, tá bom? Então, vai ser bem específico para casais. Você é mais do que bem-vindo para assistir, mesmo você que não é casado ainda, ou que já foi casado, ou que não pretende casar, você é mais do que bem-vindo de assistir. Certamente existem princípios que se aplicam a todo e qualquer relacionamento. Dito isso, e antes de nós orarmos para entrar na escola bíblica dominical, eu tenho um aviso referente à nossa sala de juniores. Os juniores, eles vão ter uma programação especial. Nós temos a EBD Kids, que você vai receber o link às 11h30. E, em paralelo, nós vamos ter hoje os juniores começando uma revista nova. As atividades, então, dos juniores não vão estar no EBD Kids. Eles terão uma programação própria com a equipe dos juniores. Então, se você é pai de junior, fique ligado principalmente no grupo de notícias para se manter informado. Aliás, parabéns à equipe de juniores que mantiveram aí um concurso, eles mantiveram um concurso para os juniores durante esses últimos dias. O pessoalzinho, os alunos ficaram bem empolgados, animados com as tarefas todas. Então, louvado seja o Senhor pela equipe dos juniores. Então, filhos, crianças de 8 a 12 anos, não faz parte do grupo do EBD Kids, procure a equipe dos juniores, tá bom? O Marquinho, Rodrigo e o Márcio Pimentel. Excelente. Vamos orar e aí nós mergulhamos então naquilo que nós temos proposto para hoje. Em nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra e pensarmos, ó Deus, princípios, desafios para o estreitamento, ó Deus, o fortalecimento de laços conjugais. Eu te louvo, ó Deus, pela vida dos casais da nossa igreja e reconhecemos, ó Deus, e confessamos diante do Senhor que ainda há muito o que crescer na tarefa de espelhar Cristo e a igreja na maneira como nos tratamos, como conduzimos, ó Deus, nossos relacionamentos conjugais. Abra o nosso entendimento e eu peço a Deus que seja um tempo proveitoso, edificante, para honra e glória, ó Deus, do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez. Vamos dar início então à escola bíblica dominical, fortalecendo os laços conjugais. Quais são os objetivos? E é assim que eu quero começar essa pequena série dentro do módulo de família, em especial para casais, do nosso tempo aqui. Eu quero estabelecer para os irmãos 3 objetivos importantes e principais quando nós pensamos sobre a tarefa do fortalecimento de laços conjugais. O primeiro deles é reconhecer a necessidade de crescimento no contexto do casamento.
Eu temo que às vezes nós falamos sobre o módulo de família ou nós nos propomos a falar sobre casamento e você que já tem um relativamente bom relacionamento de casamento, se desligue de tudo aquilo que vai ser passado e ensinado. Talvez você seja tentado a pensar de que este é o módulo para quem vive brigando ou não tem um bom relacionamento com seu cônjuge. E eu quero desafiar você a pensar diferente. Não se trata simplesmente de apagar incêndio ou apagar fogo. Todos nós precisamos reconhecer a necessidade de crescimento no contexto do casamento. E isso vai ficar óbvio quando nós relembrarmos o propósito do casamento de apontar para um relacionamento maior, Cristo e a igreja. Quando Cristo e a igreja se torna o alvo e o relacionamento que nós queremos emular, que nós queremos apontar, todos nós carecemos de crescimento no relacionamento conjugal. Então, se você está aí, vestindo ainda o seu pijama, deitado talvez num lugar confortável, na cama, no sofá, né? Seu cônjuge está perto, é hora de olhar e reconhecer, olha, nós precisamos crescer no nosso casamento, nós precisamos reconhecer que existe ainda espaço para o amadurecimento dos nossos laços conjugais. É importante nós estabelecermos esse objetivo. E uma vez que nós reconhecemos isso, nós queremos descrever problemas comuns no casamento e identificar suas origens. Eu não vou me ater aos específicos do tipo toalha molhada em cima da cama, ou a distribuição por si só das tarefas domésticas, ele não me ajuda, ela só reclama. Eu não vou entrar nos pormenores de como esses problemas se dão no contexto do seu lar. Usarmos tudo isso e então crescer na aplicação da palavra de Deus. Baseado no entendimento desse problema comum, nós vamos ver como o Evangelho responde uma porção de questões dentro do casamento e como a palavra de Deus se faz prática. Então é importante estabelecermos esses 3 principais objetivos conforme nós nos preparamos para mergulhar nessa pequena minissérie dentro do nosso módulo de família. Então qual é a nossa agenda para o dia de hoje? Eu quero começar hoje abrindo e falando sobre expectativas no casamento. Eu e você que estamos dentro de um relacionamento conjugal, nós entramos no casamento com expectativas. Algumas delas eram conhecidas por você, outras nem tanto, e foram reveladas no desenrolar do seu relacionamento conjugal. Nós precisamos então reconhecer que essas expectativas elas existem, e eu espero que nós cresçamos em entendimento sobre elas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Também vamos abordar o propósito do casamento de uma maneira um pouco mais breve, talvez já subindo um pouco em cima da aula estabelecida na semana passada, na semana anterior. E uma vez que nós estabelecemos o propósito do casamento, eu espero também que estejamos crescendo em esperança. Tem algo libertador quando nós entendemos que o propósito do casamento não é que o meu cônjuge me sirva. Não é esse o propósito. Okay? Nós vamos crescer no entendimento do propósito do casamento e isso é libertador quando nós passamos então a reconhecer por que Deus nos uniu num relacionamento conjugal, nos colocou num relacionamento conjugal e assim crescemos. E aí nós vamos falar de alguns aspectos referentes ao perdão do casamento e esperando que cresçamos em harmonia.
Tá bom? Essa questão do perdão, eu não vou abordar por completo uma pequena teologia do perdão, porque eu vou me fazer valer de que no domingo seguinte nós vamos abrir Mateus capítulo 18, na série de mensagens, e nós vamos sim ouvir bastante sobre perdão, vamos ver como ele flui da nossa compreensão do perdão que temos em Cristo Jesus. Obviamente que eu vou mencionar um pouco disso, mas para os nossos propósitos hoje, eu quero destacar alguns aspectos singulares da questão do perdão referente ao contexto do casamento. Então vamos lá, meus irmãos, vamos começar então falando sobre expectativas no casamento. E uma pergunta que eu tenho para você é essa daqui, ó. Quem de fato você ama? Quem de fato você ama? Eu não estou perguntando no sentido mais genérico, eu amo a Deus e eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Eu não estou falando no sentido Mateus capítulo 22, ou os 2 grandes mandamentos que resumem toda a lei. A pergunta, no contexto do nosso módulo de família, e em específico sobre laços conjugais, eu estou sim fazendo uma referência a quem de fato você ama, no sentido do seu relacionamento com o seu cônjuge. Talvez isso tenha deixado ainda você um pouco mais confuso. Como assim? Quem de fato que eu amo? Eu amo a minha esposa ou eu amo o meu marido? Mas a razão pela qual eu faço essa pergunta, principalmente quando nós estamos entrando para falar sobre expectativas no relacionamento conjugal, é porque existe o perigo de no relacionamento conjugal eu não estar devoto a amar o meu cônjuge, mas amar uma extensão de mim mesmo num sonho, expectativa que eu atribuí a uma pessoa real. Eu quero ajudar você a identificar de que parte dos nossos problemas é que nós não estamos crescendo no amor ao nosso cônjuge. Nós estamos amando uma expectativa ou um sonho que eu atribuí ao meu cônjuge a capacidade de me dar, de dar aquilo que eu quero. E aí nós ficamos confusos. É quando nós amamos mais a ideia de algo do que o próprio algo. Talvez colocar num exemplo trivial para você, é quando planejar as férias se torna mais legal do que as próprias férias. Tem muita gente que curte o planejamento das férias, sonhar com as férias, mas quando elas são executadas, parece que elas são meio frustrantes, porque conflitos aparecem ou imprevistos acontecem, desmarcações acontecem, e aí o pensamento nas férias era muito mais empolgante do que as próprias férias. A mesma coisa com eventos. Nós sonhamos com eventos, ou pense em alguns eventos da igreja, nós simplesmente gostamos da ideia de participar de eventos, mas a concretização do próprio evento às vezes é frustrante. Ou uma experiência gastronômica. A mulherada da Maranata está bem ativa aí num grupo de receitas, troca de receitas, você vê fotos, você cria expectativas sobre o próximo prato que você vai fazer, sobre o próximo evento gastronômico que você vai produzir. E aí, de falar sobre a ideia é mais divertido do que executá-la, porque a execução envolve o risco de não dar certo. Então, nós temos que reconhecer que isso também é possível dentro do contexto do casamento. Porque nós somos chamados a amar alguém, não uma ideia. Quando eu pergunto para você quem de fato você ama, você sabe a resposta certa. A resposta certa é você dizer, eu amo o meu cônjuge. Se você é marido, você vai dizer, eu amo a minha esposa. Se você é esposa, você vai dizer, eu amo o meu marido. Mas você fica confuso porque existe uma expectativa que parece me puxar para o outro lado. Tem o cônjuge a qual eu sou chamado a amar, e existe a expectativa do cônjuge que eu ou sonhei ter, ou gostaria de ter, ou gostaria que ele ou ela fosse. E aí você é puxado para direções opostas. A expectativa de amar alguém. Mas nós somos chamados, meus irmãos, a amar alguém, não uma ideia de alguém. E o que eu quero já começar a desafiar você a pensar é que Deus está lhe chamando para amar o seu cônjuge. Não o conceito ideal de cônjuge que você construiu ao longo da sua história. Deus não lhe chamou para amar uma ideia sobre o cônjuge. Deus lhe chamou para amar o seu cônjuge.
É disso que nós temos que começar a falar, encarar o fato de que muitos de nós estão desanimados, muitos de nós estão colhendo um casamento medíocre, porque nós ficamos na expectativa de amar um sonho, uma idealização, e não arregaçamos as mangas para crescer em amor a alguém. Bom, a essência do amor conjugal e sacrificial é acomodar alguém, é recepcionar alguém, é abraçar alguém e não esperar que alguém se acomode comigo. Porque alguns casamentos se esfriam e entram num padrão de mediocridade, porque existe a espera não de que eu cresça em amor sacrificial, mas que o meu cônjuge se adeque às minhas necessidades, aos meus sonhos, às minhas expectativas, por mais bíblicas inclusive que elas sejam. O nosso chamado então não é amar uma ideia, mas amar alguém. Então pense nisso no que se refere às suas preferências. Pense no que se refere aos seus hábitos de organização. Se você é alguém que deixa meia gaveta aberta, alguém que fecha a gaveta. Se você é alguém com certos hábitos de organização. Ou como você irá usar as finanças. Tantos outros assuntos, né? Hábitos sociais. Relacionado à sua pontualidade, você é mais pontual, seu cônjuge não, ou você não é tão pontual, acha que toda e qualquer preocupação com o horário é legalismo e o seu cônjuge não. Você percebe que existem tantas coisas que nos desafiam a amar de fato o cônjuge ou a ideia a qual eu espero do meu cônjuge. Amar então o original, o seu cônjuge original e não uma ideia, requer um ajustamento para a vida toda. É a prova do amor conjugal que os cristãos são chamados. Porque amar o seu cônjuge, quando ele atende todas as suas expectativas, ainda que isso não seja possível, certo? Amar o cônjuge quando ele atende a sua expectativa. Para fazer isso, você não precisa do Evangelho. Se você tem uma Bíblia, eu espero que você tenha aí perto de você. Abre em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33. Eu não vou ler o texto todo, fatalmente nós vamos revisitar essa passagem algumas vezes durante esse pequeno módulo, dentro do módulo de família. Mas o versículo 21 começa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Dá início a uma sequência que já vem logo lá de Efésios capítulo 5, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que ele passa a descrever, então, é o processo ou a maneira como crentes em Cristo Jesus andam imitando a Deus. E por que eles são chamados a imitar a Deus? Porque eles foram salvos por esse Deus. E desde Efésios capítulo 1, ele carrega conosco isso. Eleitos por Deus Pai, redimidos por Deus Filho, selados pelo Espírito Santo, e desenvolvendo quem nós somos, agora ele passa a dizer o que nós fazemos. Aqueles que são salvos por Deus em Cristo Jesus e selados pelo Espírito, são aqueles que imitam a Deus. Eles andam então em amor, Efésios capítulo 5, versículo 2. Eles andam na luz, Efésios capítulo 5, versículo 8. Eles andam em sabedoria, Efésios capítulo 5, versículo 15. E eles então sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição mútua ele passa a descrever dentro dos relacionamentos a qual você está inserido. Então, se você é uma esposa, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Na semana que vem nós vamos falar como esse amor cristão, esse amor conjugal, sacrificial, é a origem para o qual nós entendemos os papéis dentro do casamento. Aí ele continua descrevendo isso e depois no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o que o apóstolo Paulo descreve aqui para nós é um amor sacrificial, um amor conjugal, que não requer o acomodamento do meu cônjuge às minhas expectativas, mas é nutrido pelo amor de Deus em Cristo Jesus por mim, que me norteia então a não querer amar uma ideia, mas amar o cônjuge de fato.
Então você, marido frustrado, você, marido desanimado, você está amando a ideia de uma esposa de acordo com seus sonhos e expectativas? Ou você está amando a esposa que o Senhor lhe deu? Então você, esposa desanimada, olhando para o lado e se perguntando onde eu estava com a cabeça, você está amando o marido que você sonhou? Ou você está amando o marido que o Senhor lhe deu? Porque o nosso chamado não é para amar uma ideia, mas é para amar alguém. E o alguém a quem você é chamado para amar é aquele com quem você disse sim no altar diante de Deus e das testemunhas no dia do seu casamento. Então não fique desanimado quando você não enxerga tudo exatamente igual que seu cônjuge. Aliás, talvez um bom começo de conversa é simplesmente identificando, reconhecendo as inúmeras maneiras como você enxerga a vida diferente do seu cônjuge. Você já parou para pensar quão diferente vocês são numa porção de expectativas? Até mesmo você, casal de pombinho apaixonado, né? Que durante o namoro jurava, puxa, a gente é tão igual, e não demorou muito tempo para você descobrir quão diferente vocês são. Não é? Isso não tem nada a ver com incompatibilidade, isso tem a ver com a criatividade divina de unir pessoas diferentes. Então vamos reconhecer que nós não vemos a vida exatamente igual ao seu cônjuge. Sem discordância, sem resistência, não há oportunidades para sacrifício. Então, toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação em que você entra em desacordo com o seu cônjuge, torna-se uma oportunidade para o desenvolvimento de um amor sacrificial. E aqui é que muitas vezes a gente também fica confuso, porque grande parte dos conflitos não tem a ver, inerentemente a ver, com a prática ou não de uma questão pecaminosa. Eu sei que esses casos existem, mas eis aqui o que eu quero dizer. E também não estou dizendo que não tem pecado envolvido, é óbvio que tem. O que eu estou querendo dizer é que normalmente é em cima de uma preferência. Seja ela sobre uma decisão referente a um filho, seja ela decisão referente ao uso de um recurso, seja ela referente à confecção da sua agenda. Nós estamos lidando com coisas que são inerentemente neutras. O que tem de pecaminoso é a intensidade com que os nossos desejos buscam satisfazer nossa vontade. Uma vez que essas coisas existem, elas são repetidas oportunidades por Deus para nos moldar na imagem de Jesus Cristo. Para nos moldar como aqueles que irão refletir Cristo à igreja. Por isso, sem discordância, sem resistência, não há oportunidade para crescer em amor sacrificial. Eu quero crescer como Jesus Cristo. Eu quero amar a Deus. Eu quero levantar minhas mãos, não literalmente, mas também literalmente, mas eu quero levantar as minhas mãos numa adoração pura. O Senhor olha aquilo e fala assim, é um bom pedido, então eu vou conceder oportunidades para que o meu filho e minha filha cresçam nisso. E sabe como virá? Virá com as discordâncias, virá com as oportunidades que você cresça em amor sacrificial dentro de casa. Então, se apenas amamos o que nos agrada em nossos cônjuges, amamos apenas nossas preferências. Essa que é a realidade, meus irmãos. Se nós apenas amamos e desfrutamos de um bom relacionamento, quando o meu cônjuge atende minhas expectativas, eu não estou de fato amando o meu cônjuge, eu amo apenas as minhas preferências. Percebe? Nós não somos chamados para amar um ideal, nós não somos chamados para amar uma ideia, nós somos chamados para amar uma pessoa. Bom, dito isso sobre expectativas, nós vamos pensar agora sobre expectativas ou desejos. E entender como que essas expectativas, elas crescem, quais são os valores envolvidos, quais são os desejos envolvidos, reconhecendo antes de tudo que expectativas para o casamento nascem de desejos. Você tem expectativas para o seu casamento e isso se confunde com desejos. Esses desejos são moldados por valores que ditam como enxergamos o mundo. Porque você espera algo, porque você quer algo. Porque você quer algo, porque você acredita sobre algo neste mundo.
os seus valores, o que você acredita como certo, os seus valores, o que você acredita sobre quem Deus é, sobre quem são as pessoas, sobre o que é casamento, irá ditar o seu desejo por ele. Ele casamento, ele por cônjuge, e obviamente gera expectativa. E aí que onde entra a questão dos conflitos, e onde entra então o relacionamento conjugal nessa questão toda aí de expectativas. Olha isso daqui, ó. Nós esperamos que cônjuges satisfaçam expectativas e compartilhem valores. De uma maneira sutil, esses valores moldam nossos desejos. Esses desejos geram expectativas. E você fica no aguardo de que o seu cônjuge vai satisfazer suas expectativas. É assim que funciona. Valores moldam então o que eu desejo. Esses desejos criam então as expectativas. E aí nós atribuímos aos nossos cônjuges, aqueles que irão realizar e satisfazer expectativas. Por exemplo, casamento existe para eu ser feliz. Não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado. Acredito que nessa altura do campeonato você já esteja apto para refutar isso, ok? O casamento existe para me fazer feliz. Se isso é um valor, se isso é um valor profundo no seu coração, se isso é aquilo que você acredita, você vai desejar ser o quê? Feliz no casamento. Esse desejo intenso por felicidade dentro do casamento vai gerar uma expectativa. Qual a expectativa? Que depois que eu disse sim no altar, eu vou ser feliz. E quem vai me dar essa felicidade dentro do casamento? O meu cônjuge. Você percebe então como um valor está por trás de um desejo intenso e que cria em nós expectativas. Nós já temos falado sobre isso, talvez numa linguagem diferente, de que eu quero o que eu quero, eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero, e eu quero o que eu quero porque eu creio o que eu creio. Então, conforme nós vamos trabalhando, eu espero que o Espírito Santo atue expondo para você as coisas que você não só acredita, mas aquilo que você deseja e que gerou para você expectativas. Então, valores, o que é importante, desejos, o que eu quero, e expectativas, como eu irei receber. Agora, o que é muito, o que é uma cilada para nós, o que acaba sendo muito enganoso, é que muitas dessas coisas passam de forma sutil. Elas passam de uma forma sutil. Porque valores são moldados ao longo da nossa história, parte muito influenciado por o contexto familiar. Então essas coisas são criadas, essas coisas de uma forma silenciosa são criadas, e elas vêm à tona justamente quando as expectativas se tornam frustradas. Então olha esse ciclo que perigoso. Nós já vimos até aqui, né? Valores, eles vão criar esses desejos e expectativas. Expectativas não são supridas, gerando frustrações. No início da caminhada conjugal, é só um torcer do nariz, um rolar dos olhos, não atendeu minhas expectativas. Essas expectativas não atendidas ao longo do tempo, crescendo então não só em quantidade, mas em cada vez mais profundas, num acúmulo de ofensas, conflitos não tratados, geram profundas decepções. E o que é perigoso é que essas decepções e essa experiência, elas vão influenciar a confecção de valores. Aquilo que começou bem fundamentado na palavra de Deus, bem intencionado, cria desejos para viver o plano de Deus, vive expectativas para viver o plano de Deus. Mas aí você se deu conta de que casou-se com um pecador, que não vai entregar para você a figura do cônjuge perfeito, porque a figura do cônjuge perfeito é o noivo Cristo Jesus. Então é óbvio que virão frustrações. Essas frustrações crescem ao longo do tempo como decepções e moldam então novos valores não mais bíblicos, mas valores fundamentados na nossa experiência negativa. E o que é perigoso sobre isso? Você já imaginou se esses novos valores, esses valores agora não mais bíblicos, construídos como respostas a todo um casamento difícil, aos pecados do meu cônjuge, começam a moldar os meus desejos. Esses desejos agora moldados por valores não bíblicos e influenciados por decepções, criam em mim expectativas.
E assim por diante. Aí esse ciclo deixa de ser nesse 2D e passa a ser agora num plano tridimensional e agora cada vez mais descendente, porque eu não estou reagindo bem às minhas expectativas, meus valores não são tão puros assim, não tão fundamentados na palavra de Deus. Inicia-se então um ciclo descendente e um casamento cada vez mais de mornidão para decepção, dois estranhos vivendo debaixo do mesmo teto. E é questão de tempo apenas, que ou esse casamento venha ao fim, de uma forma mais trágica, ou pior, seja um casamento já acabado, segurando apenas as aparências. Isso é forte, isso é bem forte. Essa dinâmica de desejos não atendidos, frustrações, eu coloquei aqui tentando descrever para os irmãos como isso acontece. Lógico que numa dinâmica muito louca com outros elementos envolvidos, mas considere isso daqui, ó. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, Provérbios nos ajuda a entender algo que acontece, que é a maneira como o nosso coração... Dá para ouvir a moto? Okay. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Nosso coração, ele tem uma natureza, ele funciona dessa forma. Uma esperança adiada faz adoecer o coração. Por isso é importante, meus irmãos, a nossa fonte de esperança está no lugar certo. Porque alguns de nós colocam a nossa esperança na mudança do cônjuge. Alguns de nós têm depositado a esperança em viver o casamento dos sonhos, ainda que o casamento dos sonhos não seja o da princesa, não seja de Hollywood, mas seja o casamento bíblico. Um bom sonho, um bom desejo. Mas a fonte última da nossa esperança não pode ser um relacionamento da terra e não pode depender da performance de uma criatura, a saber, o seu cônjuge. Porque essa esperança que se adia, de viver esse casamento, finalmente o meu cônjuge entendeu alguma coisa, finalmente o meu marido tomou iniciativa, finalmente minha esposa parou de reclamar, ou o que seja. Se a nossa esperança está depositada em cima de uma criatura, nosso coração vai adoecer. E este ciclo aqui vai se tornar pernicioso. Porque essas expectativas, esse sonho adiado, adoece o coração. E passa a ser o óculos no qual nós tomamos decisões e passamos a enxergar a vida. Então a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então vamos lá, vamos falar então sobre valor, o desejo e a expectativa. Todos devem ser moldados por algo maior. Aqui entra, meus irmãos, a esperança que nós temos em Cristo Jesus, o processo de transformação operado pelo Espírito Santo, uma vida dedicada a glorificar a Deus. Todos, e aqui todos que eu estou dizendo, não é cada um de nós, todos, valor, desejo e expectativa, devem ser moldados por algo maior. A frustração que você experimenta porque o seu cônjuge não entrega aquilo que você espera. O seu desejo que tem gerado expectativas para que seu cônjuge lhe satisfaça. Os valores que direcionam os desejos que você tem para casamento. Todos eles devem ser moldados por algo maior. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por definição, o coração do discípulo, por definição, o coração do crente em Cristo, é de um anseio por algo maior do que o seu relacionamento conjugal aqui na terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu duvido
eu tenho fortes suspeitas de que você já ouviu esses 2 versículos, de que você já considerou isso. O chamado hoje não é para que você considere esses versículos. O chamado hoje é que você aplique esses versículos no contexto do seu relacionamento conjugal. De que por mais desejável que seja viver um bom casamento aqui na terra, por mais desejável que seja esperar a transformação do seu cônjuge, vamos ser francos, a sua também, tudo isso deve ser norteado e submisso a um desejo maior de viver para o Senhor, de ansiar o reino dele e não buscar a edificação do meu próprio reino. Então, valores devem ser reafirmados na verdade, desejados com diligência e esperados de forma santa. Por isso, meus irmãos, a nossa esperança, ela gera perseverança. A esperança que está fundamentada ou que está sendo buscada por desejos distorcidos, por causa de valores diferentes da verdade bíblica, essa esperança adoece porque o seu desejo não é cumprido. É onde nós caímos e lemos lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Então esses valores, eles precisam ser reafirmados na verdade, desejados com diligência e esperados de forma santa. Porque como é que nós transformamos isso em ação prática? Primeiro passo, tão desprezado e real, nós precisamos colocar isso diante de Deus em oração. Confessando que os valores que têm nos guiado em nossos casamentos não são necessariamente os valores da palavra de Deus. Reconhecendo que o que nós temos buscado com diligência não são os desejos da vontade de Deus, mas os nossos próprios propósitos. Reconhecer que nossas expectativas doentes, frustradas, desanimadas, não são porque aguardamos a vontade de Deus aqui e agora, não são porque ansiamos pelo reino de Deus, são porque nós estabelecemos parâmetros do nosso próprio reino e Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, esmaga cada um dos nossos sonhos idólatras, para que os meus olhos, os seus olhos estejam focados naquele que satisfaz a alma dos seus filhos. Isso soa um pouco duro, mas meus irmãos, isso é libertador. É libertador porque o Senhor está nos chamando a reconhecer de que casamentos medíocres, que vivem só por aqui e agora, na busca de satisfação das suas expectativas e vontades, eles não prosperam. E Deus abre e descortina para nós, então, uma compreensão um pouco mais profunda, de que a nossa real satisfação está no Senhor, e não pode nunca estar no nosso cônjuge. Eu devo e posso esperar, obviamente, a mudança e a transformação do meu cônjuge, sem sombra de dúvidas. Mas isso porque os valores estão afirmados, reafirmados na verdade de Deus. Então, o que nós queremos crer e desenvolver é que casais com o mesmo Senhor terão os mesmos valores, crescerão nos mesmos desejos e com suas expectativas ajustadas. Daí a importância, obviamente, daquilo que nós chamamos do o jugo igual ou reprovamos o jugo desigual, porque se tratam de casais que não têm o mesmo Senhor. Então é óbvio que eles não vão ter os mesmos valores, e aí eles não vão ter os mesmos desejos, e expectativas totalmente desalinhadas é a fórmula do desastre. Mas o Senhor é bom. O Senhor resgata alguns de nós ao longo dessa história. Talvez não resgatou ainda o seu cônjuge, mas o ponto é que Ele transforma os nossos valores, ajusta as nossas expectativas e usa inclusive o casamento como um meio para a proclamação da sua palavra, para a santificação do seu cônjuge, de acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6. Então existe esperança em qualquer que seja a circunstância que você se encontra no seu casamento. Desfrutando de um bom casamento? Amém, glória a Deus. Então a esperança está de que pode ficar ainda melhor. Melhor porque não nós vamos buscar apenas as nossas satisfações pessoais, mas porque nós vamos espelhar de uma forma ainda mais precisa Cristo e a igreja.
O casamento entrou num platô de mediocridade. Vamos reconhecer que nossas expectativas estão equivocadas, nossos valores precisam ser afinados, nossos desejos redirecionados. O casamento está aos frangalhos. Lembremos que o que o Senhor nos deixou é melhor do que técnicas de resolução de conflitos. O que Ele nos deixou é a redenção em Jesus Cristo. E Ele é especialista em trocar corações endurecidos por corações de carne. Então, diante dessas expectativas, diante desse novo entendimento sobre expectativas, valores, desejos, nós agora voltamos nossa atenção para o propósito do casamento. Então, existe esperança, sabendo do entendimento do propósito correto do casamento. É quase como se o momento fosse assim, puxa, ao todo esse tempo eu achei que casamento era para isso, mas agora o Senhor vem e esclarece que é para outro propósito. Eu estava, entre aspas, usando errado. Usando errado. Bom, então vamos lá. O casamento foi criado como resposta a uma situação. Gênesis capítulo 2 estabelece isso. Eu não vou me ater tanto tempo aqui, em função até do que já abordamos, já foi abordado, na semana passada. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então até o versículo 25 de Gênesis capítulo 2, o que nós temos é o relato da criação do casamento. Como resposta a uma situação, qual situação? Que não era bom que o homem estivesse só. Então, por muito tempo, eu li o versículo 18 e eu tendia a montar uma cena na minha cabeça de que Adão estava na beira de um lago, ou na beira do rio Tigre, ou que seja, no jardim do Éden, jogando pedrinhas, e lamentando sua sorte, talvez cantando um sertanejo universitário, de que ele era só, de que ele via os pares, os casais de animais, e ele dizia, puxa, só eu que estou sozinho, e ele compôs então o primeiro sertanejo deprê universitário da história. Por muito tempo eu lia isso, talvez eu não dizia assim com tantos detalhes infantis, mas era assim que eu pensava, olha, ele estava mal, ele tinha que ter alguém. Mas vamos lembrar de que Adão, antes de Gênesis capítulo 3, era alguém completamente, plenamente satisfeito em Deus. Então, qual é o problema aqui? Que em resposta a ele, o Senhor cria o casamento. Deus havia criado Adão como este representante visível do Deus invisível. Nós temos batido nessa tecla em vários contextos e é importante entendermos isso, é importante entendermos esse fundamento, não só antropológico aí, no que se refere à doutrina do homem, mas também sobre como nós funcionamos, qual é o nosso papel. Nós somos representantes de Deus. E esse modelo de representação, ele se torna mais rico após a criação da mulher e do casamento. Havia um aspecto sobre representar quem Deus é, na pluralidade de quem Deus é, em unidade, que Adão por si só não faria de forma plena. Então Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele então uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então o modelo de representação de quem Deus é, essa pluralidade em unidade, são dois se tornando um, dois se fazendo uma só carne, duas pessoas distintas, mas aprendendo a viver em unidade. Isso começa a representar a Deus de uma forma mais rica e ampla. Isso cresce ao longo das Escrituras. Então eu creio sim que o solteiro pode representar e deve representar a Deus, inserido numa comunidade de fé em que muitos se tornam um. Ok? Bom, dito isso, há algo específico sobre o casamento aqui, que é dos nossos propósitos, de que esse modelo de representação se torna mais complexo dentro do casamento, e é óbvio porque ele espelha Cristo e a igreja. E da onde nós aprendemos isso? Não em Gênesis 2, mas lá em Efésios capítulo 5, que nós já lemos algumas porções na aula de hoje. Então esse modelo de representação, ele ganha complexidade,
e ele aponta para nós Cristo e a igreja. E mais um aspecto do propósito do casamento que tem a ver com companheirismo no desempenho dessa missão. Então, qual é o propósito do casamento? Quando o mundo grita por felicidade, prazer temporal, se não está mais servindo para você, está na hora então de sair dessa, né? Embarca para uma outra. Quando o mundo todo grita pela superficialidade do relacionamento conjugal, a sua fácil dissolução, ou ainda começa a colocar o casamento como uma proposta suicida, desnecessária, antiquada, ultrapassada. Nós levantamos a bandeira do casamento dizendo o propósito pelo qual ele foi criado transcende a nossa satisfação. Foi como resposta a uma situação para que este modelo de representação no homem fosse enriquecido, diversidade em unidade. Esse modelo de representação não só sobre quem Deus é, mas um relacionamento sublime, que descreve inclusive o Evangelho, Cristo e a Igreja, de companheirismo e juntos crescendo em missão. Então, o propósito do casamento não é o meu reino, mas o reino de Deus. Eu espero que disso, de alguma forma, comece a redirecionar os nossos valores. Lembra? Esses valores que vão direcionar os meus desejos e que vão criar expectativas. Bom, se já de cara agora eu começo a perceber que o propósito para o casamento, o que vai moldar os meus valores, não são os meus desejos, mas é o propósito de Deus para o casamento, o reino dele. Eu começo a desejar coisas diferentes dentro do casamento. Eu começo a esperar coisas diferentes dentro do casamento. Então existe esperança, sabendo do entendimento do propósito correto do casamento. Porém, viver a busca do meu reino irá criar conflitos. Porque agora toda e qualquer expectativa diferente, todo e qualquer desejo conflitante se torna não uma disputa meramente conjugal, é uma disputa de reinos. Duelo de titãs, monarquias cara a cara, império contra império. Conflitos irão gerar quebras de relacionamentos. Então nós precisamos reafirmar o propósito do casamento, reconhecendo a realidade debaixo do sol dessa terra, da nossa redenção ainda não consumada, não realizada, já garantido obviamente em Cristo Jesus. Nós ainda aguardamos quem nós haveríamos de ser e até lá nós sabemos que conflitos vão gerar quebras de relacionamentos. E aí entra, meus irmãos, a necessidade do perdão. E é onde nós entramos então nessa última parte da nossa aula de hoje para falar sobre o perdão. E eu não vou simplesmente abordar toda uma teologia completa sobre perdão, mas já começar a jogar para você, provocar você a pensar de que existem alguns mitos sobre perdão que são muito comuns dentro do casamento. E isso nos impede não só de nos reconciliar, mas de baixar a guarda no nosso próprio reino para desfrutar do reino de Deus no contexto do casamento. E quais são esses 8 mitos comuns sobre o perdão? O primeiro deles é o seguinte, ó, eu não preciso perdoar para ter um bom casamento. Mentira, mito, lenda, monstro do Lago Ness, pé grande, Saci Pererê, todo e qualquer mito e lenda se refere a isso aqui. Algumas pessoas estão iludidas achando que eu não preciso perdoar para ter um bom casamento. E o que se passa então é que esse casamento, com as suas inúmeras feridas por causa dos pecados uns dos outros dentro do contexto do casamento, está gangrenando, tornando-se insensível e caindo nesse platô de mediocridade.
talvez só mantendo as aparências. Você precisa da prática do perdão constante, dessa reconciliação constante, na construção de um bom casamento. Então, acreditar nisso, ou até mesmo dizer isso, eu não preciso perdoar para ter um bom casamento, é uma ilusão. E uma ilusão perigosa. E normalmente ela vem acompanhada disso daqui, ó. Pedir desculpas é o mesmo que confissão, arrependimento e perdão. Não é. O ponto não é se você é bem educado, se você é cortês pedindo desculpas. O ponto é se nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos deles e buscamos e crescemos na prática, no exercício do perdão. Nós precisamos começar a colocar não só os nomes bíblicos, porque nomes carregam conceitos. E desculpar, não quero aqui estressar muito ou criar algo muito grande em cima disso, mas pense, desculpar, tirar a culpa. E tudo que nós não queremos fazer é tirar a culpa de algo que necessariamente culpado. Nós queremos tratar a culpa. E a esperança é que Jesus Cristo tratou nossa culpa. E estabelecendo então o fundamento para que isso fosse lidado dentro do contexto do casamento. Então pedir desculpas não é o mesmo que confissão, arrependimento e perdão. Se você está simplesmente dizendo, olha, foi mal, desculpa aí, dentro do contexto do seu casamento, não é à toa que nós entramos nesse platô de mediocridade. Outro mito. Perdoar significa esquecer. Eu não estou perdoando porque eu não estou esquecendo isso. E é difícil entender de onde que vem exatamente isso. Eu não tomei tempo para fazer todo um histórico de onde vem essa ideia, né? De que perdoar é esquecimento. Eu não sei se vem de alguma linha psicológica ou de alguma crença milenar pagã. Mas nós temos a tendência de acreditar que perdoar significa esquecer. Então, se eu não estou esquecendo, eu não estou perdoando. Entramos num ciclo de culpa complicado. Deus não se esquece das nossas transgressões. Ele não nos trata de acordo com elas. Ele não traz a memória. Ele não joga na nossa cara. Isso é diferente. Então, perdoar não significa esquecer. Alguns de nós passaram por situações tão profundas, tão fortes, que o esquecimento, ele não virá. A não ser que algo físico, você seja cometido por algo físico, algo que ataque sua memória, Alzheimer, ou um acidente na cabeça. Mas a realidade é que algumas coisas não serão esquecidas. Mas elas não são a base de como nós nos tratamos. Essa é a diferença. Ou outro mito comum, eu preciso aprender a me perdoar. Eu não estou me perdoando. Ou pior ainda, uma variante dessa daqui, mais tenebrosa ainda, é eu preciso perdoar a Deus pelo que Ele fez no meu casamento. Isso é um grande absurdo. Um absurdo ter que falar, eu preciso perdoar a Deus. Um grande absurdo, eu preciso aprender a me perdoar. Porque perdão envolve o conceito de contra quem eu peco. E nós pecamos contra Deus e contra o cônjuge. Então o conceito, eu preciso aprender a me perdoar, não é um conceito bíblico, é um mito. 5, quinto mito, né? Eu não preciso perdoar quem não está arrependido. Esse daqui ele é um pouco confuso, e aqui é onde eu vou passar um pouquinho mais de tempo, porque de fato existem dois aspectos referentes ao perdão, a maneira como nós entendemos perdão, que ele precisa ser completo. Se eu pegar só parte disso, eu começo a acreditar isso aqui, ó, eu não preciso perdoar quem não está arrependido. Então vamos lá, vamos com muita calma nessa hora. Primeiro, o aspecto horizontal. Lucas 17:3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nos levando à inferência de que se ele não se arrependeu, não perdoa.
Bom, é importante então a gente reconhecer que dentro do trato do perdão existe um aspecto horizontal, condicional ao arrependimento do próximo. Que de fato, que se ele não se arrepende, eu não perdoo. Porém, essa não é toda a história bíblica sobre perdão. Considere, por exemplo, o aspecto vertical em Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O que está acontecendo aqui é o seu relacionamento, exclusivamente o seu relacionamento com Deus. Esse é o plano vertical. Então, o horizontal, ele é dependente do arrependimento do próximo. O vertical, ele independe disso, está fundamentado no seu relacionamento com Deus. Então, você perdoa alguém que não está arrependido? Sim e não. Sim, ele sempre acontece no plano vertical. Isso deve sempre nutrir o coração do cristão, no seu trato com a amargura, no reconhecimento da soberania, sabedoria e amor de Deus. E ele é transacionado, então, mediante o arrependimento do próximo, o que nos mantém buscando o próximo em arrependimento. É o que nos ajuda a entender, inclusive, o padrão do perdão que nós temos em Jesus Cristo. Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Okay? Então, simplesmente, este único aspecto do perdão por si só é parcialmente verdadeiro, o que faz uma mentira completa. Certo? Na compreensão do quê? De que eu não preciso perdoar quem não se arrepende. Porque nós temos Marcos 11, 25, o perdão que nós temos em Cristo Jesus, e tudo isso configura, então, uma visão bíblica e mais robusta sobre perdão. Sexto mito. Perdão é o mesmo que reconciliação. Não, necessariamente. Não é o mesmo que reconciliação. Reconciliação acontece por meio de perdão. Tim Keller disse o seguinte: perdoar significa uma disposição para tentar estabelecer confiança, mas esse restabelecimento é sempre um processo. O perdão, ele torna possível a reconciliação, mas a reconciliação se torna um processo. Ou o mito de que perdão apaga as consequências. Alguém arrependido, genuinamente arrependido, ele vai se tornar alguém paciente na reconstrução de confiança. Em particular, aquelas que têm consequências e que afetam o relacionamento conjugal. Perdão é um sentimento, ou deve ser fácil. Isso é um mito. Okay? Se você está chegando agora ou ligando agora, de alguma forma está escandalizado com essas frases aqui, note, são 8 mitos comuns sobre perdão. Nós estamos apontando maneiras equivocadas de pensar sobre o assunto, tá bom? Então, o perdão é meramente um sentimento? Não. Deve ser fácil? Não. Por vezes ele é custoso. Haja vista o que custou para o nosso Deus nos perdoar o sangue de Jesus Cristo. Então, verdade sobre o perdão é tanto a nossa motivação como o nosso modelo. Lembre-se, o perdão acontece em 2 níveis, vertical e horizontal, e reconheça que o perdão é caro. E nós vamos encerrar esse nosso tempo falando sobre 4 promessas envolvidas no perdão. 4 promessas envolvidas no perdão. Okay? Conforme nós buscamos a crescer de maneira prática, na prática do perdão, considere isso daqui, ó. Uma promessa que você faz ao perdoar alguém. Eu não vou ficar repensando repetidamente esse evento. É aquela pessoa que fica se revolvendo na lama da culpa, na lama da amargura. Perdão não é ficar repensando e revolvendo em cima disso. Então é uma promessa de que eu não vou ficar pensando sobre esse assunto. Eu vou pensar em outras coisas. A segunda tem a ver com eu não vou trazer esse assunto à tona e usá-lo contra você.
O perdão vai colocar não só uma pedra, não uma pedra de esquecimento, mas a maneira como esse assunto vai ser tratado. Não é trazer o assunto, isso não significa que no processo não vá conversar sobre o assunto, mas é no sentido de trazer à tona para usar contra a pessoa. Eu não vou falar desse incidente com outras pessoas. Se está perdoado e se está tratado, não há razão para conversar com outras pessoas. E eu não vou deixar esse incidente atrapalhar nosso relacionamento. Então essas são 4 promessas que envolvem a prática do perdão, em específico dentro do relacionamento conjugal. Então, para encerrar, o que nós vimos hoje? Na parte 1 do fortalecimento dos laços conjugais, falamos sobre expectativas no casamento, eu espero que tenha trazido entendimento sobre como nós operamos. Falamos sobre o propósito do casamento, espero que de alguma maneira isso faça crescer em nós esperança, de viver não o meu reino, mas o reino de Deus. Nós falamos um pouco sobre perdão no casamento, alguns mitos comuns dentro do relacionamento de casamento referente a perdão, e 4 promessas esperando crescer em harmonia conjugal. No próximo domingo nós vamos ver 3 pontos, se Deus assim permitir. O amor como fundamento dos papéis dentro do casamento. Por vezes nós tratamos papéis do casamento como descrição de cargo de uma maneira fria, e se você não cumpre a sua parte do cargo, você está demitido, não é? E isso jogado a tudo aquilo que nós falamos hoje sobre expectativas. É óbvio que é a minha esposa que deve ser responsável pela louça, é óbvio que é ela que deve fazer isso e aquilo. Então, se ela não cumprir a parte dela, eu fico com a fuça fechada, não é? Eu fico bravo, as minhas expectativas estão frustradas. Ou é óbvio que ele vai me ajudar na louça, é óbvio que ele vai me ajudar com as tarefas da casa. Então o bonitão fica lá sentado no sofá e você fica aí frustrada, né? E nós vamos ver então que o amor é que vai definir e que vai nortear a prática dos papéis. É óbvio que nós vamos olhar para as descrições bíblicas sobre mandamentos específicos sobre os papéis, mas o que nutre cada um deles e nos dá criatividade em meio à aplicação em tantas pequenas coisas, não é a lei do Senhor no sentido de uma coisa atrás da outra, o checklist. É a lei do Senhor do amor, tá bom? Então nós vamos encarar também a falta de satisfação no casamento. Alguns talvez passando justamente por isso, olha, eu não encontro mais satisfação no meu casamento. Nós vamos abordar um pouco isso na semana que vem e ajustar alguns ponteiros referentes à comunicação. Aliás, com essa pandemia surge uma oportunidade. Nós tínhamos projetado para tratar questões referentes a casamento aqui no salão, e no restaurante lá em cima, o pastor João Pedro iria abordar a questão da comunicação. Como nós estamos nessa situação pandêmica e de isolamento social, nós transformamos então as aulas em horários diferentes. Então olha a bênção que tem aqui para você. Você pode não só participar do tempo aqui conjugal, do relacionamento conjugal, como na semana que vem, conforme o João Pedro faz uma minissérie sobre comunicação, participar dela também. Então, há males que já começam a dar o seu contorno de bem e a gente consegue participar. É como se você estivesse presente tanto no salão quanto no restaurante, e eu espero que venha então a somar para você. Irmãos, foi um prazer, uma alegria poder servir os irmãos, ainda que nesse contexto. Espero que tenha sido edificante, confrontador, instrutivo, que gere conversas dentro de casa, conforme nós nos preparamos para a semana que vem, abrimos mais uma vez a Bíblia para alguns aspectos importantes que nós precisamos lidar referentes a casamento. Eu quero encerrar orando, aí você vai ter um intervalo, dá tempo de você esticar a perna, passar um pente no cabelo, voltar, tem mais uma aula sobre discipulado com o pastor Marcelo, e que seja uma bênção para você. 11h30 EBD Kids Juniores. Procure os professores para a sua programação especial. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua paciência. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo teu amor, que nos acolhe, caminha conosco, para honra e glória, Deus, do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.